Jó capítulo 23, do 1 ao 5. Respondeu Jó, porém Jó, e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Se eu soubesse que o poderia achar, então eu me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Leiam comigo junto o verso número 3. Leiamos. Nós, se fôssemos dar um título, hoje eu ministraria sobre como se chegar ao tribunal de Deus como um réu. Como se chegar ao tribunal de Deus como um réu. Senhor, fale conosco, ministra o nosso coração, capacita-nos para compreendermos a Tua palavra. Ajuda-nos através do Teu Santo Espírito. E que esta palavra venha mover o nosso coração de uma forma muito especial. Eu lhe agradeço pelo privilégio de ouvirmos a ministração da Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Me passou despercebido, deixa eu perguntar a alguém que nos visita aqui nessa noite pela primeira vez. Levante uma de suas mãos, queria saber, temos. Mais alguém que nos visita? Tem mais alguém aqui do lado esquerdo? No mezanino temos alguém? Não? Então vou pedir a esses amados que estão aqui nos visitando, por um pouquinho de tempo, se coloquem em pé. Nós queremos ter a alegria de recebê-los em nosso meio nessa noite. Como é que os receberemos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe e obrigado pelo carinho de estarem conosco. Meus irmãos, esse assunto é de muita valia para as nossas vidas. Quando falo de tribunal, de réu, nós precisamos reconhecer o que nos condena. Eu tenho que avaliar a intensidade do bombardeio do inimigo sobre a minha vida, que me conduz muitas vezes a uma tomada de posição ou de atitude que me causará um grande prejuízo, me levando a pecar. Porque quando você lê Hebreus capítulo 2, verso 3, diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se eu desviar o meu olhar do que o Senhor Jesus produziu na cruz do Calvário,
se eu não olhar para a cruz, se eu não reconhecer o produto do sacrifício do meu mestre lá na cruz do Calvário, fatalmente eu terei ou eu darei liberdade ao inimigo de bombardear a minha mente, de bombardear o meu sentimento, de bombardear o meu interior e me conduzindo a um ato pecaminoso, e que isto vai trazer sobre a minha vida uma condenação. O que me impede de pecar é quando eu reconheço o que Jesus fez na cruz. Eu não deixo de pecar porque eu tenho uma estrutura espiritual tão forte que eu consigo dizer ao pecado não e não, não. É que na proporção do que eu olho para a cruz do Calvário, a força que há no meu mestre vem sobre a minha vida, e eu então começo a reconhecer todo o sacrifício do Filho de Deus por mim. Então eu sinto e tenho e tomo a posição de que o Senhor não merece que eu o machuque, que eu o fira com o meu pecar. Se eu não atentar para uma tão grande salvação, eu não vou escapar do julgamento. Mas Romanos 3,10 diz assim: como está escrito, não há um justo sequer. Então eu preciso reconhecer que não há em mim nenhum mérito de eu não pecar, não há em mim nenhum valor. Eu faço por amor ao Senhor, assim como o Senhor por amor se entregou por mim. Eu tenho alegria de lutar para retribuir ao meu mestre toda a voluntariedade que ele teve no entregar da sua vida para poder me livrar de uma condenação. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há melhor, não há pior. Todos nós pecamos. Todos nós já estávamos direcionados ao inferno. A grande vitória das nossas vidas é que, sem que nós soubéssemos, o Senhor entrou na história de cada um de nós, no meio do caminho, quando estávamos mortos, e nos resgatou. Eu preciso reconhecer que eu não tenho nenhuma estrutura para poder suportar as investidas que o inferno tem contra mim, a tua e as nossas vidas. A nossa estrutura não é suficiente para isso. Nós precisamos da cobertura do olhar do Senhor durante a nossa caminhada. Cada erro, cada pecado que eu cometo, estabelece-se de imediato um grande tribunal para exercer uma condenação. Eu queria dizer a você, assim como Deus não dormita, não tosqueneja, o diabo também não, e ele procura te prescrutar 24 horas por dia, porque ele quer ver aonde você vai errar para ir diante de Deus e falar da tua vida. Lá está o teu servo. Não foi isso que ele fez com Jó? Jó não pecou. Mas ele não concordava, o inimigo não concordava, que aquele homem recebia tudo quanto Deus tinha de melhor. E quando ele comparece diante do Senhor, o Senhor pergunta para ele: de onde vens? Eu venho de rodear a terra. E o Senhor disse: viste o meu servo Jó? Só o fato do Senhor lhe chamar de servo já gera no inimigo uma revolta e um desejo destruidor terrível. Só o fato do Senhor dizer: viste o meu servo temente?
O inimigo vai lançar um desafio dizendo: ele é, porque tu tens dado a ele tudo que é de melhor. A vida que ele leva é uma vida que tem sido suprida por ti em tudo. Tudo. Um homem rico. Agora, tira o que tu tens dado a ele para ver se ele te serve. E o Senhor confia em nós. Não é só nós que confiamos no Senhor. Ele também confia em mim, confia em você, que nós não vamos traí-lo. E ele então diz ao inimigo: então toque, tira o que eu tenho dado a ele. E o inimigo vem e tira tudo. E eu não quero detalhar tudo que Jó passou, porque é assustador. Mas quando ele vai perdendo tudo, de uma hora para outra, ele não desviou o seu olhar do Senhor. Ele não feriu a confiança, ele não frustrou a esperança, a expectativa que Deus tinha sobre a vida dele. Não, ele se manteve fiel. E o inimigo volta lá. Meus irmãos, eu estou dizendo isso porque imagine quando nós erramos, é automática a acusação e o estabelecimento de um tribunal. O maior prazer do diabo é dizer: olha lá, mencionar o meu nome, o teu nome, o nosso nome, e dizer a Deus: olha lá o servo que você tem, a qualidade do teu servo. Mas o Senhor confia em nós. Eu não posso fugir da responsabilidade dos meus erros. Eu não posso. E eu não posso atribuir os meus erros tentando os justificar de alguma forma em pessoas, ou tentando justificar em atitudes minhas próprias, tentando provar ao Senhor que eu tive razão de tomar tal atitude quando o Senhor não concordou comigo. Mas há algo glorioso. Vamos comigo à primeira carta de João, capítulo 2. Primeiro João capítulo 2, o verso 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevi, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, porque o nosso problema não é com o diabo, o nosso problema não é com o inimigo, o nosso problema é com Deus. Quando pecamos, nós machucamos a Deus. Por isso que o advogado de defesa, da nossa defesa, é o advogado que vai nos defender diante de Deus. Se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas eu quero agora, então, pecamos. Temos pecado. Falhamos. Estabeleceu-se o tribunal. E agora eu, como um réu, vou adentrar esta tribuna, esse tribunal, e vou me deparar ali com alguns acontecimentos. Vou pedir a você que volte comigo no livro de Zacarias. Capítulo de número 3. Aqui tem um exemplo
de alguém que tinha uma função altíssima diante de Deus. E este homem agora vai entrar dentro de um tribunal de julgamento. E Zacarias 3 diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás, o advogado de acusação, estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos o quê? Sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestido de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. 4 personagens dentro desse tribunal. Primeiro, o juiz. Mas aonde está o juiz? O juiz está dentro deste verso, do verso 2 do capítulo 3. Aqui está o juiz, porque é o Senhor do Senhor. Quando ele diz: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Por isso que Davi, chega um momento, ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, quando eu olho para esse tribunal, eu estou vendo aqui um Senhor, que é a encarnação do Senhor Jesus eterno, não histórico. Ele ainda não havia se encarnado, mas ele se apresenta nesse tribunal como um advogado de defesa. Por isso que João disse: se pecarmos, temos da parte ou para com Deus um advogado que vai nos defender. Mas há algumas características. Primeiro, o juiz. Segundo, o réu. Com vestidos sujos. Jó diz assim, no capítulo 9: ainda que eu me lave com água e sabão, tu me submergirás no fosso, porque os meus próprios vestidos me abominam. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu olho para a minha vida, não precisa ninguém me acusar de pecado. Eu próprio, quando avalio a minha caminhada, eu vejo o quanto eu sou sujo diante de Deus, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes. Então, quase que diariamente, se estabelece um tribunal para me acusar. Você já pensou alguma bobagem sem comprometer-se, sem errar? Quantas bobagens não passam pela tua cabeça? Quantas delas você já não pecou? Nós pecamos aqui. Eu não preciso cometer o ato do pecado para tornar-se pecado. A palavra diz: a concupiscência gera o pecado aqui na mente, e o pecado sendo consumado gera morte. Mas quanto nós não lutamos para não pecar, quantas palavras nos condenam. Tudo isso estabelece-se um tribunal. Tudo isso o inimigo não perde a oportunidade. Então, quando nós comparecemos nesse tribunal, nós vamos como sumo sacerdote Josué, um homem
Quando você lê Hebreus 5, diz que todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, para ele interceder pelos homens, mas ele deve, tanto pelos homens quanto por si mesmo, fazer confissão e expiação do pecado. Quem estava agora diante do acusador e diante do juiz era alguém que tinha uma posição de honra diante do Senhor. Isaías 64 diz: todos nós somos como imundos, nossas justiças são como trapo de imundícies. Muitas vezes eu quero executar a justiça, mas a nossa justiça não passa de um trapo, porque ela não é santa. Então hoje, eu quero te fazer entender que as tuas atitudes, elas elaboram um tribunal, e aonde o teu nome vai estar lá, e muitas vezes sem que você perceba e saiba. Nós achamos que o erro, o pecado, só foi uma mentirinha, e isso vai me isentar, ou melhor, o fato de eu achar que, tem gente que diz que tem mentira santa. Eu nunca vi isso, o pai da mentira é o diabo. Como é que pode ser uma mentira santa? Hoje nós estamos vivendo um nível de degradação dentro das igrejas evangélicas. Jovens, adolescentes, adultos, pecando, vivendo uma vida pecaminosa, destruidora. Meninos hoje que namoram e já querem ir para um leito, já querem ter relacionamentos íntimos. E hoje quem não tem é taxado de antiquado, de bobo. E dentro da igreja isso entrou. Quantos jovens não pecam toda hora? Namoros que chegam numa intimidade destruidora, e muitas vezes achamos que isso não tem peso. E isso estabelece tribunal de acusação. E se o Senhor voltar, e é isso que eu quero que você entenda, vai chegar o momento que o Senhor não será mais advogado, Ele será o juiz. Então, temos que reconhecer que nós pecamos até dormindo. Nós falhamos. O outro acontecimento que eu vejo dentro desse capítulo 3 de Zacarias diz assim: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Hoje eu quero trazer algo além do que eu já trouxe. Este fogo desse julgamento é um fogo de destruição. O que o Senhor está fazendo nesse julgamento é tirando o sacerdote, o sumo sacerdote Josué, diante do fogo que é destruidor. Veja bem, Judas 23 diz assim: salvai alguns, procurai salvar alguns, arrebatando-os, tirando-os do fogo do inferno. Depois também diz Apocalipse 20, 14, a morte e o inferno serão lançados no fogo. É esse fogo que está nesse tribunal de acusação. Mateus 25, 4, o fogo é preparado para o diabo e seus anjos. O Senhor precisa nesse julgamento nos tirar dali. Por isso que o Senhor diz ao acusador: não é este um tição tirado do fogo? Apagou, eu tirei de lá. O fogo destruidor. Por isso que a palavra diz que Deus é um fogo consumidor. Irmãos, mais alguns detalhes. Agora, outro personagem desse tribunal é o acusador. Vejam, Satanás, no verso 1, estava à sua mão direita para se lhe opor. O diabo faz oposição a tudo que Deus quer realizar.
o diabo faz oposição à salvação. Ele luta para que não sejam salvos. O diabo faz oposição à graça bendita do Senhor para não sermos abençoados. O diabo faz oposição à misericórdia de Deus. Enfim, o inimigo é o mantenedor da culpa. Você já viu quando Deus te perdoa, mas Ele continua te fustigando, e você chega muitas vezes a pensar que aquilo que Deus te perdoou, não te perdoou, porque o inimigo tenta manter a culpa. Ele é não sei nem se eu vou falar uma palavra existente, rememorizador dos erros. Ele quer que a tua memória não esqueça, não apague. Ele quer que a tua memória te condene em toda a tua existência. Por isso que o inimigo nos acusa de dia e de noite. Quantas vezes eu passo por um momento difícil e eu me lembro de um erro e eu começo a dizer, acho que é porque eu fiz aquilo. Mas não é, o Senhor já me perdoou, mas o inimigo continua te acusando. Continua te acusando. Por isso que quando nós entramos no tribunal, nós entramos sem saber o que fazer. A primeira qualificativa de um réu é não abrir a sua boca. Vocês, eu não sei se temos aqui, temos sim advogados, não é? E o advogado, quando vai defender um réu, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: não abra a tua boca, eu falo por você. E hoje, eu queria conversar com os irmãos sobre as qualificativas desse advogado. Quando você lê lá o primeiro verso do capítulo 2 da primeira carta de João, lá está escrito: temos para com Deus um advogado, a saber, Jesus Cristo o justo. Sabe qual tem que ser a minha escolha de Jesus Cristo ser o meu advogado? Eu tenho que ter alguém que seja justo. O meu advogado não pode ter falhas. Eu estou dentro de um tribunal, eu errei, os meus vestidos estão sujos, a minha cabeça está baixa, o acusador está à minha direita para se opor. Todos aqui já devem ter assistido a algum julgamento, algum tribunal, aonde o advogado de acusação, quando o de defesa está falando, ele se levanta e interrompe. O meu advogado precisa ser justo. Eu preciso ter Jesus Cristo na minha vida, para que eu não seja condenado. Mas alguém que não traz marcas de um erro. Eu preciso ter um advogado irrepreensível. Se o meu advogado não for irrepreensível, o acusador aproveitará da situação e tentará anular todo gesto de defesa que o meu Senhor provocar em meu favor. O justo, o Senhor Jesus é agora personificado no anjo. E agora inicia-se a acusação contra a minha vida. Queridos, você não tem ideia da importância disso que nós estamos falando. Não é evangelho de autoajuda, não. Não é minimizar
a tua caminhada nessa terra, dizendo que não tem problema, pode caminhar como você está caminhando. Não, não. Mas eu quero lhe dizer que nesse tribunal alguma coisa precisa acontecer com a minha vida. Eu não posso ser condenado. O advogado que me acusa, ele não é brincadeira, não. Há um ditado que diz que com Deus não se brinca e do diabo ninguém zomba. Podem ver que o advogado de defesa, personificado em Jesus Cristo, diz assim, não falou para ele, eu te repreendo. Não, disse o Senhor, o juiz te repreenda. Não, eu não. Quando o arcanjo Miguel estava cuidando, vamos dizer assim, do corpo de Moisés, em que ia sepultá-lo, o inimigo vem e tenta roubar. Diz a palavra que o arcanjo diz, o Senhor te repreenda, Satanás. Tem muitos brincando com o diabo. Brincando com o diabo. Achando que ele é inofensivo. Mas eu quero lhe dizer que eu só posso enfrentá-lo no nome de alguém que é justo. Voltem comigo a carta de João. No capítulo 2. 1 João 2. Ele diz assim, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele, este advogado, é o quê? É a propiciação pelos nossos pecados. Advogado quer dizer aquele que está ao lado. Se eu assumo e tenho, chamo, clamo, e tenho Jesus Cristo como meu advogado, eu vou lhe dizer uma coisa maravilhosa. Ele não vai estar do meu lado. Nesse tribunal, ele vai se colocar em meu lugar. É a propiciação. É o sacrifício que ele faz, uma oferta a alguém superior para aplacá-lo em sua ira, conseguindo perdão. Ninguém pode aplacar a ira de Deus se não for Jesus Cristo. Ninguém. A misericórdia só triunfa do juízo. O juízo sai de Deus, mas a misericórdia também sai. E ela chega na frente porque há um intercessor que o Pai respeita. É esse advogado que intercede por mim. Ele faz propiciação, é um sacrifício. Queridos, ele não assume simplesmente a causa por assumir. Ele entra no meu lugar. E ele vai dizer ao Pai, Pai, eu também assumi a natureza humana, por isso eu sei o que ele está passando agora, e eu intercedo por ele a ti, para aplacar a sua ira, porque a alma que pecar, essa morrerá. Não tem alternativa, mas alguém entra no meio do caminho. Esse advogado que faz a propiciação pelos nossos pecados, ele deixa claro que você tem direito. E ele não veio para estar ao lado, veio para estar no teu lugar. E ele vem como servo para nos servir. Ele vem como advogado para realizar algo extraordinário, revolucionário, inédito, não humano, não desta terra. Ele veio para dizer que você é culpado.
Jesus não veio para defender a nossa inocência, não. Ele veio para dizer que nós somos culpados. Ele não veio para defender a tua inocência. Ele veio para dizer que a justiça tem que ser mantida sobre a tua vida. Sabe que Jesus veio para dizer, você errou, você precisa pagar. E o preço tem que ser pago. A lei manda que quem peca é digno de morte. Agora há um grande diferencial. Só que não é você que vai morrer. Sou eu que vou morrer no teu lugar. Para pensar. Que tipo de advogado é esse? Há advogados que largam um cliente no meio do caminho, porque vê que o erro é tão grave, tão grave, tão grave, que ele não teria condição de fazer nada por ele. E o advogado vai dizer, eu não vou perder meu tempo perdendo essa causa para cair no descrédito. Não, o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Ele veio para propiciação. Primeiro ele aplaca a ira de Deus. Isso quando eu entro no tribunal, eu reconheço que eu sou culpado, e foi eu que errei, meus vestidos estão sujos, minhas vestes me abominam, eu tenho pecado, eu não tenho autoridade, eu não tenho condição, não tenho estrutura para resistir o pecado. Então o Senhor vem em meu favor. E quando ele chega no tribunal e diz, o Senhor te repreenda, Satanás, ele está dizendo, agora eu vou falar. Eu vou defender. Ele é um tição tirado do fogo, está morto. O pecado o matou. Mas a palavra diz que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O maior prazer desse advogado é entrar no teu lugar quando você está morto e nem sabe que ele é produto de misericórdia com a tua vida. Você nem sabe. Ele é perdão. Ele nos ensina algo tão maravilhoso, porque muitas vezes a minha alma fica preso em acontecimentos e o tempo vai avançando e eu fico lá atrás, enroscado, amarrado, com coisas que nunca deveriam me amarrar, porque o Senhor quer me fazer nesse tribunal livre. Livre. E eu estou preso, amarrado com tantas coisas. Se Ele me perdoou, perdoe você também. Ele ocupa o teu lugar. Veio para dizer que realmente você é culpado. E veio para dizer que você não é inocente. Mas ele veio para dizer que sendo digno de morte, os que tais coisas praticam, ele vai morrer no teu lugar. Não vai estar do nosso lado, vai estar no nosso lugar. Vai assumir a nossa culpa. Você já imaginou um advogado? Só o justo podia fazer isso. Porque ninguém pode dar a vida em meu lugar se não for justo. Outra característica desse advogado: ele assume tua causa por causa do preço. Um advogado, quando vai conversar com o cliente, a primeira coisa é vamos acertar os honorários. A primeira coisa que ele te fala é gratuito. Eu vou te defender gratuitamente. Você não vai ter despesa comigo. Para ele, não existe a palavra recompensa ou honorários. Não tem. Ele deu a sua vida voluntariamente por nós. Ele se entregou voluntariamente para que a minha vida sofresse uma mudança.
Outra característica deste advogado: assume a minha causa, sabendo que eu já estou condenado pela lei. Ele não vai para um tribunal para tentar evitar que eu seja condenado. Ele assume porque eu já estou condenado. Todos pecaram, ele sabe disso. Destituídos estão da glória de Deus. E a defesa deste advogado é com o Pai. Ele vai me restaurar, Ele vai restituir a minha vida diante do Pai. Ele vai aplacar a ira de Deus sobre a minha vida. Deus se enfurece conosco, porque Deus abomina o pecado. Há frases que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, desde que o pecador reconheça quem ele é. Senão também Deus não ama pecador, não. O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. Todos nós, não tem um aqui que possa ser excluído. Todos nós merecemos a morte, porque pecamos. E o salário do pecado é a morte. Mas Ele nos vivificou, estando nós mortos ainda. Olha como Ele assume esta causa, quando não há nenhuma possibilidade de livrar da condenação. Que coisa impressionante isso. Eu vou assumir tua causa, porque já descobri que você já está condenado e não tem algo para te livrar disso, a não ser a morte. Mas Ele é a propiciação. Propiciação é provar a alguém que você, mesmo condenado, tem alguém que pode fazer uma reviravolta na tua causa e você ser livre de algo que você já está condenado. Ele só pega a causa que não tem mais remédio. Esse advogado não faz uma sondagem da tua vida para ver se há alguma possibilidade. Ele já sabe que não há. Quando eu olho para isto aqui, e quero que você me acompanhe nisso, quando eu olho para este momento, eu levanto as minhas mãos. Eu digo: Senhor, obrigado. Pode me condenar quem quiser, pode me julgar quem quiser, pode tentar me levar para o tribunal quem quiser. Eu tenho um advogado que assumiu o meu erro, assumiu o meu pecado, me defendeu, não me cobrou nada, se colocou no meu lugar, aplacou a ira do juiz, e ainda vai fazer alguma coisa espetacular no meio dessa corte. Este advogado está disponível para ser chamado no momento em que eu o solicitar. Ele não tem secretário. Ele não tem assistente. Ele não tem intermediário. É um advogado que em qualquer hora você fala direto com ele. E quando você dobra o teu joelho, no reconhecimento de quem você é, Ele prontamente se levanta para te atender. O dobrar do meu joelho, o meu humilhar, faz com que Ele se levante. E quando Ele se levanta furioso.
Querem ver o resultado disso? Se eu não estiver errado, vamos ao Salmo 18. Olha a nossa condição no Salmo 18. O verso 1 ele diz: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Por que ele está dizendo isso? No verso 3: invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes do inferno me surpreenderam, me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, o que eu fiz? Invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou. Veja as reações deste advogado quando eu me humilho no reconhecimento do meu pecado, da minha falta de estrutura. Quando eu me abaixo e reconheço a soberania dele, olha o que acontece com ele. Então a terra se abalou, tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram, se abalaram, porquanto ele se indignou, ele ficou furioso. Alguma coisa está acontecendo com quem é meu. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Vai vendo isso tudo dentro do tribunal. Abaixou os céus, desceu, a escuridão estava debaixo dos seus pés. Montou num querubim, voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, havia saraiva e brasas de fogo, despediu as suas setas, e espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão. Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto, e me tomou, e tirou-me do quê? Das muitas águas. Livrou-me de quem? Do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Eu pequei, eu errei, conseguiram me levar ao erro, me jogaram no fosso, me jogaram na cova, me jogaram como um lixo, como um trapo, pisaram a minha vida. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, por quê? Porque tinha prazer em mim. Esse advogado nos defende porque tem prazer nas nossas vidas. Há um projeto dele na tua existência. Há um plano dele na tua caminhada. Ele te escolheu. Você não escolheu. Antes de você me escolher, eu escolhi a você. E te chamei como filho meu, tu és meu. E pelo fato de sermos propriedade do Senhor, Ele quer que nós tenhamos as mesmas atitudes que Ele teve. Ele me perdoou, Ele me lavou, Ele não levou em consideração os meus erros, mas Ele se levantou, voou em minha direção, tirou-me também do lixo, tirou-me lá do monturo, tirou-me de lugares escorregadios e me colocou num lugar espaçoso, porque tinha prazer em mim. Livrou-me do meu inimigo que era mais forte do que eu. Está lá o inimigo nos acusando dia e noite.
sem pestanejar, ele assume a sua causa sem ouvir tuas justificativas, ainda que você não as tenha. Ele assume porque ele já te conhece por dentro. Antes de falarmos, tudo tu já sabes. Quero apresentar mais uma característica. Ele revela a verdadeira maneira de ganhar uma causa perdida. E ele revela como um advogado qual é e tem que ser o meu comportamento. Voltemos à primeira carta de João, no capítulo 2. Permita-me repetir os 2 versos que já lemos. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso. Nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Guarde os meus mandamentos, porque você não voltará mais a esse tribunal. O diabo não terá mais alimento, não será municiado por razões para te acusar. Eu vou te livrar de uma vez por todas. O meu sacrifício pela tua vida é eterno. Se o inimigo te acusar, não aceite. Porque o meu sangue, como propiciação, te cobre. E o meu sangue é puro, perdoador, e não há mais como o diabo te direcionar para o inferno. Eu já entrei na história da tua vida, e dela eu não saio mais. Eu não saio mais. O advogado, este advogado, também assume a minha causa, porque ele tem um alcance limitado e autoridade reconhecida. Ele tem total diversificação na sua atuação. Ele não é repetitivo. Agora, mais uma vez, voltemos a Zacarias. Capítulo 3. Vamos ver o que ele faz no meio da corte. Da mesma forma com que ele vai falar com o sumo sacerdote Josué, sujo, ele também fala com você. Preste atenção.
Me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Sabe o que ele estava dizendo? O Senhor que escolheu esse homem, o Senhor que escolheu esse sacerdote, te repreenda, ainda que esteja dentro desse fogo, eu tiro de dentro dele. E ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Agora ele vem e toma uma atitude. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: faça o quê? Tirai-lhe estes vestidos sujos. E a Josué disse: eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e a partir de agora eu te vestirei de vestidos novos. Acabou a sujeira. Não esperou terminar a sessão. Esse é o nosso advogado. Dentro da sessão, ele já toma as atitudes. Isto aqui é uma figura gloriosa do que o Senhor fez por nós. Eu não dependo de mais nada, meus queridos. Quando eu reconheço, me humilho, e que esse advogado vem em minha direção, furioso porque alguém quer me destruir. Tirar os vestidos sujos é a manifestação da graça, do perdão e do amor. A troca de vestidos é a manifestação desta autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Mas ele diz mais ainda, veja: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de vestidos novos. E olha agora, e disse eu, o Senhor ainda: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. Sabe o que o Senhor está fazendo? Limpa tudo. Apague as lembranças más do passado. A memória que esmagava a vida dele agora é graça. Onde abundou o pecado, põe um turbante limpo. Devolva a mitra sacerdotal a ele. Deixa tudo limpo no processo mental. E ainda protesta com Josué. Veja o que ele diz. Quando ele protesta a Josué, no verso 6, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. O Senhor está dizendo: tu serás luz e protegerá a minha casa. Serás o guardião da minha graça, se guardares e andares, terás lugar com estes que estão nas dimensões supremas. Te darei acesso a todas as riquezas da glória em Jesus Cristo. Só Jesus poderia ser a propiciação, e sempre há um renovo quando um coração pecaminoso se encontra com Ele. Ele é a pedra que tem 7 olhos, é onisciente. Deixa Ele te tirar do fogo, da fornalha da aflição nessa noite. Que coisa maravilhosa. Ele é o advogado das causas impossíveis e perdidas, inclusive ele é o advogado das acusações religiosas. Quando ele olha aquela mulher adúltera, João capítulo 8, ela ali estava sendo condenada pela consciência dela, e além disso ainda sendo condenada pela religião e pela lei. Mas quando Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra,
E todos foram saindo um a um. Sabe o que Jesus perguntou para ela? Quando eu olho para um cerimonial de um tribunal, lá tem um júri. Jesus disse para ela: onde está o júri que ia te condenar? Não tem mais júri. Eu te perdoei. Vai e não peques mais. Um outro detalhe dele, ele quer que a tua causa seja assumida somente por ele. Ele não quer a tua participação, ele não quer a participação de Maria, de Pedro, de João, de apóstolo, de intercessora. Ele quer a tua causa para resolvê-la sozinho. Ele é o teu advogado. Ele é o único. Conte com ele. Ele quer que seja hoje o dia da tua entrega, da entrega da tua causa nas mãos dele. Quando ele voltar, ele não será mais advogado, ele voltará como juiz. Não irá mais defender ninguém, só irá julgar. Julgará tudo na vida de quem não entregou a causa nas mãos dele. Vai julgar pensamentos, vai julgar sentimento, vai julgar procedimento, vai julgar comportamento. Hoje é o dia para você tê-lo como advogado da tua vida. Ainda hoje, há graça e perdão. Amanhã, ponto de interrogação. Amados, o que você precisa mais para servir esse Senhor e se soltar das prisões que te prendem? Por que pecar? Filhinhos, eu vos escrevo tudo isso para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado. Podemos trazer algumas características desse advogado para as nossas vidas. Hoje, ele está ansioso pela tua causa. Está na expectativa de ouvir a tua voz, dizendo para ele: já não há mais condição para a minha vida. E ele vai te dizer: eu não vou defender a tua inocência. Eu vou dizer que você é culpado e merece a morte. Mas não será você que pagará a pena. Eu vou pagar essa pena no teu lugar. Que Deus possa falar de uma forma muito especial ao teu coração. Feche os teus olhos por um momento. Eu não conheço o teu coração, mas Ele conhece. Talvez você não durma tão tranquilo, pelo fato do inimigo te acusar de tantos erros. Talvez você não esteja entendendo que a tua vida é um alvo de disputa dentro de um tribunal. Ele quer assumir a tua causa. E talvez você olhe para a tua vida e os teus vestidos estão sujos, imundos, como estavam as vestimentas do sumo sacerdote.
se estabelecer-se um tribunal para a tua vida hoje, esse julgamento vai ser terrível. Porque o opositor está junto de você para te acusar de dia e de noite. Mas esse anjo, personificado em Jesus Cristo, está assumindo a tua causa perdida. E Ele próprio quer dizer ao inimigo o que te acusa: o Senhor te repreenda. Ele quer te dar uma mente limpa. Ele quer apagar o teu passado. Ele quer te livrar dos combates noturnos que a tua própria mente causa. Ele quer te fazer e te deixar livre. Mas você precisa reconhecer e não pecar mais. Os nossos vestidos, eles próprios nos abominam e nos condenam. A olhar para a minha vida, eu sei aonde eu causei tanta tristeza no meu Senhor. E Ele tem escrito para que eu não peque. Mas se eu pecar, Ele tem assumido a minha causa. Eu queria te dar nessa noite uma oportunidade de você dizer: Senhor, assume a minha vida. Quantos erros eu já cometi, Senhor. Quantas falhas, quantos pecados. Quanto eu já não te machuquei. Quanto eu já não feri a tua santidade. Quantas palavras da minha boca, quantos pensamentos da minha mente. Quantos sentimentos eu dei vazão a eles e fiz o que não era para ter feito. Ele fez tudo isso por você e muitas vezes você acha que não deve fazer nada por Ele. Que o Senhor te alcance nesse momento. Não sei se há alguém aqui que queira colocar a sua vida hoje, dizer ao Senhor: Senhor, eu reconheço a minha insignificância diante da tua soberania. Eu errei, eu já falhei, eu fiz coisas terríveis. Mas eu hoje quero me livrar de tudo isso. Eu entrei dentro desse tribunal nessa noite, porque eu preciso que os meus vestidos sejam trocados e uma cobertura nova na minha mente seja colocada, para que a minha mente seja preservada de tantos pensamentos e atitudes que te magoam. Os meus vestidos estão sujos. Se houver alguém que esteja nessa condição, eu vou pedir a você que quer um advogado, que é impressionante, o próprio Deus preparou um advogado para nós, próprio juiz. Mas se você não está bem, eu te convido a ficar em pé. Eu quero orar com a tua vida.
quero pedir ao Senhor que de uma forma muito especial te alcance hoje. Ele ainda advoga, não é juiz. Não espere chegar o momento de recorrer a Ele para te defender, sendo que Ele não te defenderá mais. Ele está para voltar. Ele está para voltar. E Ele quer te dar uma nova razão de caminhada, sem que nada mais te acuse. Se houver mais alguém, não te envergonhe não. Você sabe o que você já fez. Você sabe o que a tua vida é. Você sabe onde erra. Ele quer uma posição tua de coragem, a ponto de dizer a Ele: Senhor, eis aqui os meus vestidos. Quanta bobagem eu já fiz. Quantas coisas, Senhor, o acusador tem me acusado. Mas hoje, Ele quer pôr um basta nessa acusação. Ele quer que você creia que o sacrifício dele lá na cruz é eterno, para que você tenha prazer e alegria de servi-lo e de honrá-lo. Eu vou orar pela tua vida. Mas o que Jesus disse àquela mulher, eu digo a você nesta noite: vá e não peques mais. Não falhe mais. Deixa Deus limpar a tua mente, teu coração, os teus sentimentos. E que Ele restaure tudo que um dia foi perdido na tua vida. Eu quero orar agora. Amado Deus, eu quero te agradecer por esse privilégio tão grande que temos. Em que tu, Senhor, assumes uma causa perdida, já conosco condenados. E tu vens agora, não para estar ao nosso lado, mas para ocupar o nosso lugar. Senhor, tu és a propiciação, tu és o sacrifício, a oferta que aplacou a ira do Pai. Que não seja este momento, Senhor, uma atitude emocional, mas seja sim uma realidade transformadora. Converte-nos e nos converteremos. Sara-nos e sararemos. Transforma-nos e nos transformaremos. Muda, Senhor, a nossa visão, porque tu dizes: eu vos escrevo isso para que não pequeis. Senhor, não nos permita simplesmente nos firmarmos no advogado, mas no que esse advogado tem escrito. Faz uma obra gloriosa nesta noite, nesses corações. E o teu nome seja bendito e glorificado em tudo. Eu coloco essas vidas
em tuas mãos nessa noite. E em nome de Jesus, que tu possas dizer a cada um: tirai-lhe os vestidos sujos e vestir-lhes de vestidos novos. E coloque uma mitra limpa sobre a cabeça, porque eu quero preservar a mente. Abençoe essas vidas, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos?